Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, reporta e justiça. Cédulas de diversos valores aliadas uma por cima da outra. Em tempos de crise, dinheiro é uma coisa que quase não tem sobrado para ninguém. Antes mesmo do fim do mês, a carteira de muita gente fica vazia. Assim, qualquer valor que caia na conta fora do dia de pagamento é muito bem-vindo. O brasileiro idealiza o que fazer com aquela possível grana extra. Investiria, provavelmente quitaria o meu apartamento. Mão masculina conta cédulas nas mãos. Para estimular o consumo e dar uma movimentada na economia, o governo disponibilizou um saque imediato do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. A proposta é que até R$ 500 possam ser retirados imediatamente de cada conta. Renan Nascimento, para analista de quem sistemas. meio que não está trabalhando, pode ser uma grande salvação, né? Para pagar uma conta ou outra. Adianta um pouco, paga algumas contas, Lucas se for Neves, preciso, atendente. e o resto a gente investe em alguma coisa específico, né? Dinheiro Araújo, viria em estudante. boa hora até para ajudar na vida acadêmica, né? Porque universitário gasta com tudo, desde xerox até despesas também em casa para tentar ajudar de algum jeito. Então viria em boa hora. Hoje em dia as pessoas assim, Ana Fernandes, tá instrutora de difícil, né? A Pilates. crise financeira é geral para todas as áreas, então acho que R$ 500 seria de boa ajuda para os pais de família, mães que trabalham, filhos que precisam sempre estar comprando um sapatinho, uma roupinha, material escolar que sempre falta. O Repórter Justiça desta semana vai explicar como funcionam as novas modalidades de saques do FGTS. Você vai saber em que situações o trabalhador tem direito a receber parte do saldo de contas ativas e inativas e como usar esse montante. Vamos mostrar ainda casos de empresas que deixaram de recolher o fundo de empregados e o que fazer nessas situações. Fique com a gente que o programa já está no ar. Mulher com fone de ouvido headset trabalha em um computador. Camila tem uma meta audaciosa, está juntando dinheiro para realizar um sonho bem comum na faixa etária dela. Quando recebeu a notícia de que poderia sacar até R$ 500 do fundo de garantia, tratou de agendar a transação, prevista agora para outubro. Como eu tenho Camila um Ribeiro, assistente administrativa. planejamento a longo prazo de comprar um carro, então eu falei que eu pensei em guardar esse dinheiro numa aplicação financeira que rende mais, com o que eu já tenho guardado, para ir juntando e comprar o meu carro futuramente. Não é um valor que vá fazer eu comprar o carro, mas ajuda. Não é muito, mas já ajuda, com certeza. Camila digita em um teclado. Este é o terceiro emprego da moça, ou seja, ela tem uma conta ativa e 2 inativas. Isso significa que, se tiver saldo em todas elas, pode pegar até R$ 1.500. Pelo aplicativo, viu que tem direito a um pouco menos. Se não fosse o carro, talvez eu gastaria com uma viagem, mas com besteira não. Eu acho que as pessoas têm que fazer um uso consciente, porque se for só para consumir, não é uma boa ideia, né? Vai gastar com coisas supérfluas, mas se tiver um planejamento, um plano futuro, curto, médio a longo prazo, eu acho uma boa ideia. Até março do ano que vem, a expectativa é a de que R$ 42 bilhões sejam disponibilizados, número considerado recorde. Esse é o maior pagamento da história. Paulo Henrique Nós estamos Ângelo, Caixa falando, no Econômica caso do Federal, saque CEF. imediato, de mais de 96 milhões de brasileiros contemplados com essa possibilidade e um montante superior a R$ 40 bilhões. Nós estamos creditando em conta poupança da Caixa para mais de 30 milhões de clientes e os demais 66 milhões de brasileiros poderão sacar com facilidade ou nos nossos terminais de autoatendimento. Nós temos mais de 29 mil terminais de autoatendimento no Brasil, ou nas casas lotéricas, mais de 13 mil casas lotéricas, ou ainda nos correspondentes Caixa Aqui. Operadora de caixa de supermercado dá dinheiro de troco ao cliente. Para este economista, os valores, mesmo que considerados baixos para uns, dão um alívio para os endividados. José Vai Luiz ter um Painhussá, impacto economista. importante, seja no pagamento das dívidas das famílias, né? Seja para um crescimento no consumo. As pessoas que vão sacar esses R$ 500 vão certamente voltar ao mercado e comprar um pouco mais. Comprando mais, vai ter mais produção, tendo mais produção vai ter mais emprego, então você vai ter um crescimento da economia. Essa é a intenção do governo, reativar a economia.
Os trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto e que possuem conta na Caixa Econômica Federal já começaram a receber os valores em setembro. Agora, em outubro, é a vez das pessoas que fazem aniversário entre setembro e dezembro. Nesses casos, o dinheiro é creditado automaticamente na conta. Mas se a pessoa não quiser retirar, o montante deve informar ao banco. Para os não correntistas, as datas são diferentes. Dá só uma olhada. Para os nascidos em janeiro, o saque em canais físicos começa no dia 18. Em fevereiro, dia 25. Em março, dia 8 de novembro. Abril, 22. Quem nasceu em maio e não tem conta na Caixa pode receber a partir de 6 de dezembro. Os nascidos em junho, dia 18. Em janeiro do ano que vem, recebem os aniversariantes de julho, agosto e setembro. Em fevereiro, os nascidos em outubro e novembro. Já os nascidos em dezembro recebem em 6 de março. Para quem tem até R$100 de valor a ser sacado, nós colocamos uma possibilidade simplificada, que é o saque apenas com a identidade e a coleta da digital. Para quem tem a mais de R$100 até 500, aí precisa da senha do cidadão e da senha do cartão do cidadão, que todo brasileiro praticamente tem o cartão do cidadão que a Caixa emite. Seguramente a injeção de recursos na economia oportuniza o consumo, oportuniza que trabalhadores se reabilitem ao crédito, regularizando as suas dívidas. É a expectativa do governo federal de uma grande injeção de ânimo na economia, sim, com essa operação. O chamado saque imediato foi permitido graças à medida provisória 889. A MP também possibilita a movimentação das contas do Programa de Integração Social, o PIS, e institui o saque aniversário do FGTS. Nessa última modalidade, o valor vai ser definido por alíquotas e também pelo acréscimo de uma parcela adicional. Ao todo, são 7 faixas de saldo. Elas vão de R$500 a mais de R$20 mil. Exemplificando, quem tiver até R$500 pode sacar metade desse valor e não tem direito à parcela adicional. Quem tiver 25 mil pode retirar 5%, ou seja, 1.250. Tem direito ainda a uma parcela de 2.900, ou seja, no fim das contas, recebe R$4.150. Sinal fechado em frente à agência da Caixa. Ele abre pedestres através do cronograma de saque até agora saiu apenas para os nascidos no primeiro semestre. Nesses casos, a retirada dos valores ocorre entre abril e junho do ano que vem. Mas é bom ficar atento, porque quem aderir a essa modalidade fica impedido de receber o FGTS no caso de uma demissão sem justa causa. E tem mais, a escolha só pode ser revertida após 2 anos. Ele passa a fazer uma retirada anual de acordo com o percentual do saldo da sua conta e deixa de ter a opção de sacar o valor integral quando for demitido sem justa causa. Independentemente da escolha, o melhor é pensar direitinho na melhor forma de usar o dinheiro. Para o trabalhador que tem uma necessidade de recurso, seja porque tem uma dívida ou para fazer alguma compra que está à espera de uma disponibilidade de recurso, certamente sacar tanto o valor de R$500 como na conta aniversário é vantajoso, né, para ele, né? Mas quem não precisa do recurso, quer deixar como uma poupança, o FGTS hoje está com uma remuneração boa, né, quando comparado com as alternativas de aplicação do recurso. Então pode sim deixar o recurso lá como um fundo, né, para um momento de necessidade, seja por doença, ou seja para a compra da casa própria, que é o saque tradicional do fundo, né? Então cada trabalhador tem que avaliar a necessidade ou não do recurso. No próximo bloco, o repórter Renato Rosa mostra a história de trabalhadores que não tiveram o FGTS recolhido pela empresa onde trabalhavam. Você vai saber o que fazer numa situação como essa. E mais, como aplicar o dinheiro do fundo. Não saia daí que o Repórter Justiça volta em instantes. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Imagem desfocada de plantas. Patrícia levou um susto ao ver um dos extratos do FGTS. Descobriu que a construtora onde trabalhava não depositou mensalmente os valores que deveria. Ela perdeu o emprego porque a empresa fechou as portas da filial em Brasília.
o caso foi parar na justiça. Eu tive uma audiência em julho desse ano já, que não entramos em acordo, porque a empresa queria pagar o mesmo valor que ela me pagava na rescisão ano passado, ela queria me pagar esse ano, só que dividido em 6 vezes. Eu não aceitei, porque eles não cumpriram a primeira, e aí eu tenho a segunda audiência em outubro. Ela diz que outros funcionários da empresa também vivem o mesmo problema. Foram demitidos sem justa causa, mas não conseguem receber o FGTS. Dá uma sensação desesperadora, né? Porque a gente tem contas a pagar. Eu cursava a minha faculdade de RH, até hoje estou devendo lá. E assim, a gente fica de mãos atadas. Essa é uma situação que atinge muitos brasileiros. Apesar do depósito do FGTS ser obrigatório, um levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda mostra 220 mil empresas com dívidas relacionadas ao fundo. Nesse cenário, mais de 8 milhões de brasileiros foram prejudicados. Não receberam nenhum centavo do FGTS. Fachada de agência da Caixa. Para alertar o trabalhador, a Caixa Econômica Federal aumentou os canais de pesquisa e monitoramento. Todo o serviço é gratuito. Mais do que ninguém, o trabalhador deve fiscalizar o correto pagamento do seu fundo de garantia. Então, a Caixa disponibiliza um conjunto de opções. A primeira e a mais simples é o SMS. Ele faz adesão gratuita e recebe mensalmente. Uma vez que há o crédito, recebe um SMS com a informação. Se não houver o SMS, é porque não houve o crédito. Além disso, pode verificar o extrato nos terminais de autoatendimento das nossas agências, no aplicativo FGTS, para quem é correntista ou poupador da Caixa, no Internet Banking da Caixa, além de ter a opção de consultar no 0800, enfim, nas agências da Caixa. Nós disponibilizamos uma ampla possibilidade de acesso a essas informações. 0800 726 0104. Um dos canais mais procurados é o aplicativo do FGTS. Pelo celular, o empregado instala o app e faz o cadastro. No site do banco, você tem um passo a passo, desde os dados pessoais para preencher, e-mail, senha de acesso e até um questionário rápido sobre a vida funcional. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado há mais de 50 anos para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Em 1990, a Lei 8.036 veio para adequar as regras do fundo à Constituição de 88. Todos os trabalhadores regidos pela CLT e que firmaram o contrato a partir de 5 de outubro de 1988 têm direito ao FGTS. Antes dessa data, a opção pelo fundo era facultativa. O fundo não é descontado do salário do trabalhador. Deve ser pago pela empresa numa conta específica. O valor, segundo esta analista de recursos humanos, é definido de acordo com o salário pago. É importante a gente lembrar que tudo aquilo que tem natureza salarial, nosso empregado recebe o salário mais uma hora extra, um adicional noturno, isso tudo vai compor a base do recolhimento do empregado. Então, assim, a gente faz a incidência de 8%, que é o que determina a legislação, para todos os empregados sobre a remuneração dele. E para o menor aprendiz é uma alíquota diferenciada que é de 2%. A empresa apura toda a remuneração dos empregados, faz a incidência com base nesse percentual sobre a remuneração e faz o recolhimento por meio, gera uma guia por meio desse acesso que a Caixa disponibiliza. Então, gera a guia direitinho e aí a gente cumpre com o recolhimento que a legislação diz, né, que é até o dia 7 de cada mês. Mãos de Patrícia. De volta à história da Patrícia, que mostramos no começo da reportagem, ela conseguiu um novo emprego depois de 1 ano longe do mercado de trabalho. A experiência anterior de ficar sem o FGTS deixou a auxiliar administrativa mais atenta. No primeiro mês que eu já entrei, agora eu olho mensalmente se ele deposita, né? Mas assim, a gente que está dentro da empresa nova vai falar o quê se não estiver depositando? Se a gente precisa do emprego, né? A gente tem que saber aonde a gente recorrer se a nova empresa já não estiver depositando para a gente. Do MPT. Existe um caminho para ficar livre dessa saia justa. Fazer uma denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho. O MPT, através dessa denúncia anônima, ele vai atuar sem que haja ciência por parte da empresa, a fim de averiguar essa prática empresarial do não depósito do FGTS. Lembrando que não pode ser uma questão individualizada, porque se fosse apenas individualizada de um único funcionário, isso caberia ao sindicato. No caso, a prática tem que ser reiterada a vários funcionários da empresa. Empresas que não depositam o FGTS dos funcionários podem ter problemas na hora de contratar empréstimos. A Lei 13.805 de janeiro deste ano colocou barreiras aos maus pagadores do fundo. Ela trouxe uma forma de coibir
que as empresas utilizem-se de benefícios governamentais para efetuar empréstimos, eventuais novos pagamentos, que estejam, ela coíbe efetivamente que essa empresa faça esse empréstimo se estiver com FGTS em atraso dos funcionários. Existe um documento que chama regularidade, né, do FGTS, que é um documento exigido, por exemplo, para a participação de algumas licitações. Então, além de estar cumprindo com a obrigação, ela favorece a empresa na participação de alguns eventos, por exemplo, de licitação. Mulher organiza xícaras. Outra mudança recente na legislação veio com a reforma trabalhista. Trouxe a possibilidade de acordo entre patrão e empregado, permitindo o saque do FGTS nesses casos. Empregado e empregador, eles entram em comum acordo e ocorre a demissão do funcionário. Ele vai ter o acesso ao FGTS, contudo com alguns regramentos, ou seja, o empregador, havendo mutuidade na situação de concordância desse acordo, o empregador pagará apenas 20% da multa do valor depositado e não 40%, como seria normal. Então ele paga 20% da multa na conta vinculada do empregado. E o empregado vai ter direito a receber as verbas rescisórias integrais de forma normal e proporcional, 15 dias do aviso prévio, ou seja, metade do aviso prévio quando indenizado, bem como ele vai poder fazer o saque de 80% e não 100% do fundo de garantia. Se não houve justa causa, o empregado recebe o dinheiro do fundo e tem liberdade total para usá-lo. Foi o caso da Paula. Ela conhece bem o mercado financeiro e, com as contas em dia, soube o que fazer com o FGTS quando saiu da empresa onde trabalhava. Procurou uma corretora e começou a fazer os investimentos, tudo pela internet. Com o dinheiro que eu peguei, eu decidi que ia investir em um fundo para o meu filho, né? Então a gente está colocando em um fundo de investimentos mais moderado, que é multi-ações, multimercado, que eles chamam, né? Com um objetivo de longo prazo, de mais longo prazo, daqui a uns 15 anos, né, que a gente não tem pressa. Paulo e o filho vão até o computador. E assim ela espera que o dinheiro do fundo se multiplique, para lá na frente o filho fazer um intercâmbio, por exemplo. Otávio já está aprendendo a fazer as contas. Que número deu? 4. Sentado no colo de Paula, Otávio usa calculadora. Os dois fazem anotações com uma caneta e um caderno. Homem abre persiana. No próximo bloco, o investimento dos trabalhadores na compra da casa própria. Você também vai saber em que outras situações o FGTS é liberado. O repórter Justiça volta daqui a pouco. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Homem caminha por condomínio. Ele está próximo a uma piscina rodeada por pequenos coqueiros. Uma sensação de liberdade. A caminhada é na área de lazer do prédio. Ele olha o prédio de baixo para cima. O novo lar está quase pronto. André comprou o primeiro imóvel. Eu estava já buscando há algum tempo um espaço para mim, para questão de ter mais liberdade, né? André Queiroz, bancário. E aí, quando eu conquistei uma certa independência financeira, eu falei, agora é o momento. Agora é o momento de eu pegar e buscar meu lugarzinho, meu canto. André abre a porta da cozinha. Tudo foi muito planejado. O bancário usou o saldo do FGTS como entrada e fechou um financiamento de 20 anos. Eu não quis me afogar em prestações, eu quis pegar na verdade eu fiz um estudo, eu calculei o que seria mais vantajoso para mim, morar de aluguel ou comprar um imóvel. Aí, diante desse estudo, eu tracei uma média de quanto que eu podia gastar no mês, de acordo com o que eu ganho, e aí corri atrás do financiamento. A compra deu certo, mas o processo exigiu muita paciência. Foi um pouco burocrático, né? Porque eu peguei, quando eu comprei um imóvel, foi na época do feirão da Caixa. Aí eu fui, busquei, a gente pegou, é muito importante isso, porque eu peguei algumas promoções, que isso facilitou para fechar o negócio. E aí depois a gente entrega toda a documentação e a gente fica um pouco à mercê da burocracia da instituição, né? Mas assim, hoje com certeza é mais rápido, demorou uma média de 1 mês para estar tudo liberado. Fachada do prédio. O financiamento imobiliário requer uma lista de documentos, não só do comprador, mas também do imóvel. Paulo Ângelo, é preciso que o imóvel tenha os documentos, o registro no cartório imobiliário, ele seja avaliado pelo engenheiro credenciado pelo banco e reúna toda a documentação necessária. Isso é importante para garantir segurança ao trabalhador, de modo que ele tenha assegurado a aquisição
aquisição de um imóvel com recurso da sua conta vinculada, que de fato esteja registrado no cartório e lhe dê garantia dessa posse. Os bancos oferecem simulações de crédito pela internet. Esse é um bom termômetro para saber a média de valor das prestações, prazos e juros. A documentação deve ser apresentada aos correspondentes bancários ou para o gerente. O banco verifica o possível uso do FGTS e o tipo de crédito mais adequado. Depois de analisar os documentos, avalia o valor de venda e as condições de uso. E só após a liberação da engenharia e do crédito, vem a assinatura do contrato. O dinheiro do FGTS deve ser usado na compra de imóveis residenciais novos ou usados, na construção, para dar lances de entrada em consórcios de imóveis ou para complementar o valor da carta de crédito e ainda para adiantar o pagamento de parcelas de financiamentos imobiliários. O FGTS, para a casa própria, ele tem o grande objetivo de permitir um lar para o trabalhador. Se o trabalhador já tem a sua casa, não há possibilidade de um segundo imóvel. Então, o FGTS ele não é para acumular patrimônio, para talvez uma visão mais especulativa. Ele é para assegurar o direito à habitação de acordo com o saldo que você tem na conta. Homens conversam perto de uma queda. Se o sonho da casa própria vira realidade com os financiamentos, os valores depositados nas contas do FGTS não ficam parados. O governo usa esses recursos em projetos públicos. Quando foi pensado, além de ser uma reserva de recursos para o trabalhador, ele era também, tinha como intenção, né, ser uma fonte de recursos, de financiamento, de investimentos públicos em setores estratégicos, né, como habitação, como saneamento, como áreas específicas da educação, entre outras, só para citar alguns casos. Então, é um fundo importante para o país, que acumulou um volume de recursos grande e que financia, né, setores importantes, né? E é o fundo do trabalhador nos dois sentidos, né? Tanto para esses investimentos estruturantes do Estado brasileiro, quanto como reserva de valor na situação de dificuldade do trabalhador. O FGTS ainda pode ser sacado sem demissão do trabalhador, quando ele completa 70 anos. Também vale para casos de aposentadoria, falecimento, rescisão do contrato por falência da empresa e doenças graves, como a AIDS e a neoplasia maligna. Nós sabemos que existem muitas outras doenças que acometem o trabalhador e que não estão nesse rol. Nesse caso, quando não conseguimos administrativamente deixar com que esses valores que estão depositados nas contas vinculadas do FGTS ajudem esse trabalhador, nós fazemos uso da via judicial para que a gente consiga liberar esses valores. Em geral, nós temos uma resposta positiva quando esse empregado coloca nas mãos do advogado uma dilação probatória documental boa. Em um parque, o repórter e uma mulher estão sentados à mesa. Foi o caso da Carmelina. Ela descobriu que era portadora de um mal que afeta principalmente as mulheres. A doença, conhecida como LAM, ataca os pulmões, rouba o ar. É grave e rara, mas não está na lista de liberação do fundo. Eu descobri, à época, o que se tinha na internet disponível, é que era uma doença que matava em 10 anos e que podia ter uma série de consequências não muito agradáveis, que você ia precisar de oxigênio, do uso de oxigênio e possivelmente um transplante de pulmão. E isso me preocupou muito porque eu tenho uma filha, à época, né, lá em 2009, com 10 anos, eu falei, gente, o que vai ser dessa criança, né? Ela tentou sacar o FGTS para custear o tratamento, só que a primeira tentativa não deu certo. A LAM a linfoangioleiomiomatose, não é classificada como uma neoplasia maligna, é uma neoplasia. Então, eles não quiseram fazer o levantamento do valor para mim, e eu tive que entrar com uma ação para conseguir o levantamento do valor. Carmelina observa o lado. Ela usa óculos de grau e veste roupa preta. A decisão da Justiça saiu em 15 dias. Carmelina conseguiu retirar o dinheiro do fundo para bancar despesas com acompanhamento médico. Ela mora em Brasília, mas é atendida por 2 especialistas em São Paulo. O FGTS me ajudou nessa questão de viajar para São Paulo, fazer esse acompanhamento com mais tranquilidade. Então, me serviu para bancar os custos
do acompanhamento da minha doença. Homem tira a carteira do bolso da calça. Conta as cédulas que estão em suas mãos. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Reveja esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigado pela companhia e até a próxima. Créditos finais. Direção: Tiago Oliveira. Produção: Marcela Luiza. Reportagem: Fernanda Muilaete e Renato Rosa. Edição de texto: Fernanda Muilaete. Cabelo e maquiagem: Kelly Matheus. Figurino: Thalita Oliveira. Cinegrafia: Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica: Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção: André Eustáquio. Videografismo: Lucas Matias. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça 2019. Audiodescrição: Viso Áudio. Roteiro: Kainan Leão. Narração: Ana Luísa de Franco.